Este é o programa Classe Bíblica no Ar da ETAD e é sempre um prazer estar novamente com você para darmos continuidade ao nosso curso História da Igreja, desde o primórdio até a atualidade. Hoje nós vamos estudar a lição número 9. Vamos então ao estudo da nossa lição, a lição número 9, na página 135, a Igreja na América do Norte. Essa igreja ela procede do Velho Mundo e ela acontece exatamente no momento das expedições marítimas. E são duas as principais causas dessas expedições. Primeiro, a busca de matérias-primas e de mercados importantes para um comércio lucrativo. E segundo, que essas novas colônias pudessem absorver aquela população excedente do lugar de origem. Vamos agora ao esboço da nossa lição. Nós vamos estar estudando as principais igrejas agora na América do Norte. Primeiro, Igreja Católica Romana. Segundo, Igrejas Episcopal e Congregacional. Terceiro texto, Igrejas Reformada e Batista. Quarto texto, Sociedade dos Amigos e Luteranos. Quinto texto, Igreja Presbiteriana e Metodista. Sexto texto, Irmãos Unidos em Cristo. E o último texto, vamos estudar Assembleia de Deus. Observe os objetivos da lição. Ao concluir o estudo dessa lição, você deverá ser capaz de, primeiro, dizer como a Igreja Católica Romana chegou à América do Norte. Segundo, dar o nome da igreja na América que derivou-se dos peregrinos e formou o elemento mais radical do movimento puritano inglês. Terceiro, dar o nome daquele através de quem a Igreja Batista chegou à América do Norte. Quarto, citar o nome do movimento que teve sua origem na Sociedade dos Amigos, fundada por George Fox. Quinto, mencionar o nome das igrejas na América que surgiram da Igreja Presbiteriana da Escócia e do movimento puritano da Inglaterra. Sexto, dizer o nome da primeira igreja trazida do Velho Mundo, a Europa, para a América. E, por último, explicar como surgiu a Assembleia de Deus na América do Norte. Vamos, então, ao texto número 1. Igreja Católica Romana. É a primeira igreja a se estabelecer tanto na América do Norte como na América do Sul. Nós vamos, na próxima lição, estudar sobre as igrejas no Brasil. Nós vamos ver novamente a presença da Igreja Católica no Brasil. Vamos, então, à presença da Igreja Católica na América do Norte. Ela primeiro se estabelece em duas regiões da América do Norte, na Flórida e no Novo México. Colombo, na sua segunda viagem, se faz acompanhar de 12 sacerdotes. E esses sacerdotes tentam, então, escravizar os índios, domesticá-los e convertê-los. Nós falamos escravizar porque essa ideia de conversão dos índios, relacionado aos primeiros anos de colonização, está sempre associado à ideia de domesticação, muito mais do que aquilo que nós conhecemos por conversão. Essas primeiras expedições, elas foram feitas pelos 3 países importantes na época, Portugal, Espanha e França, e eram países predominantemente católicos, e por isso a Igreja Católica chega primeiro que as outras igrejas. Nós vamos ver também que nessa dominação católica do Sul, a dominação que prevalece no norte da América é a dominação francesa, principalmente na região do Canadá. E a população que ali se instala, ela cresce rapidamente e ela tem uma característica muito interessante, que é de uma submissão completa à igreja ali estabelecida, a Igreja Católica Romana, muito mais até do que aos seus patrícios na França. E o grupo religioso predominante ali naquele momento da colonização no norte da América do Norte é a presença dos jesuítas. E eles têm uma maneira diferenciada de se relacionar com os índios. Eles não se relacionam na base da dominação, como acontece com a colonização espanhola no sul da América do Norte. Eles se relacionam pela amizade, pela amabilidade e passam a ser bastante queridos. E por isso a Igreja Católica ali tem um domínio predominante até o momento em que os países britânicos então passam a dominar aquela área do Canadá. Isso vai acontecer, você pode acompanhar no seu livro, na página 137, em 1759, quando então os britânicos conquistam o Canadá e também quando Louisiana e Texas passam agora ao controle dos Estados Unidos. A partir daí,
termina aquela dominação católica e os Estados Unidos e também toda a América do Norte passa a ser predominantemente protestante. Tem muitas informações interessantes, mas você vai obtê-las lendo o seu livro. O nosso tempo é curto e você deve ter observado que nós apenas registramos aqui os acontecimentos mais importantes, as datas mais importantes para o nosso estudo. Vamos ao texto número 2. Igrejas episcopal e congregacional. A Igreja da Inglaterra foi a primeira igreja protestante a se estabelecer na América do Norte. Isso acontece em 1579 na Califórnia. Mas ela vai realmente se tornar uma igreja importante, uma igreja relevante no estado da Virgínia. E ali acontece uma coisa interessante. A Igreja da Inglaterra ela está ligada intimamente à Inglaterra, aos colonizadores. E por ocasião da Guerra da Independência, a igreja começa a enfraquecer. Porque aqueles que a presidiam, os clérigos mais importantes, eles voltam, alguns são expulsos e outros então voltam para a Inglaterra e a igreja fica sem um controle, a igreja fica sem uma liderança. E só em 1874, quando então começa-se a consagrar ali bispos escoceses, é que a igreja passa a ter novamente uma vida, que a igreja passa novamente a ter uma organização que dá a ela possibilidade de crescimento. E nesse momento a igreja deixa de ser então a Igreja da Inglaterra e passa a ser conhecida como Igreja Protestante Episcopal. Ela tem 3 ordens no seu ministério, bispos, sacerdotes e diáconos, e aceita quase todos os 39 artigos da Igreja Inglesa. Então até hoje esta igreja nos Estados Unidos, na América do Norte, ela se caracteriza por essa irmandade com a Igreja da Inglaterra, embora não tenha nenhum vínculo oficial mais a partir da independência dos Estados Unidos. Os congregacionais foram fundados por um movimento bastante interessante, os peregrinos. Eles eram um movimento que se originou naquele partido mais radical dos puritanos na Inglaterra. Eles já não estavam mais na Inglaterra, eles estavam na Holanda, refugiados da perseguição da igreja que não concordava com o posicionamento mais radical dos puritanos. E eles chegam na Baía de Massachusetts, nos Estados Unidos, e ali formam uma comunidade. Nós tivemos a oportunidade, eu e minha família, de conhecer Plymouth e de ali conhecer também a réplica do Mayflower, que é a embarcação que trouxe os peregrinos até Boston, até Massachusetts, ali na região de Plymouth. É muito interessante. Por exemplo, a igreja ali estabelecida tem o primeiro púlpito daquela região e ela é dividida em 2 pavimentos. Isso você aqui não tem no seu livro, mas eu estou registrando porque, quem sabe, você tem a oportunidade até de conhecer gravuras e ver pessoalmente aquela região e ela guarda, eles procuram conservar os trajes, as habitações típicas do grupo dos peregrinos que ali chegaram. Esses 2 pavimentos da igreja, eles se dividem. Primeiro pavimento, a parte onde eles se congregavam. Ali tem bancos, tem o púlpito. E na parte segunda, na parte de cima, então ali tem armas, canhões, com os quais eles se defendiam de possíveis ataques. Você pode perceber então que a igreja era uma igreja muito sofrida, muito perseguida. E principalmente esse movimento, porque ele recebia perseguição não só de outros grupos não protestantes, mas principalmente da Igreja da Inglaterra, que não concordava com o posicionamento dos puritanos. Eles tinham uma forma de pensar, diz aqui o autor, e de adorar a Deus completamente diferente da adotada pela Igreja da Inglaterra. O credo era fundamentalmente calvinista, diferindo apenas na forma de governo, pois eles eram congregacionais. E a partir daí a igreja congregacional, ela então é estabelecida, isso em 1620 nos Estados Unidos. Vamos ao texto 3. Igrejas Reformada e Batista. A igreja reformada, nós temos já estudado bastante acerca dela na Europa, é a igreja que procede de Calvino, tem toda uma origem calvinista. E ela acontece dentro dos Estados Unidos, principalmente no seu estabelecimento em 1613 em Nova York, só que ainda não era conhecida como Nova York, essa colônia, essa região. Era conhecida como Novos Países Baixos e Nova Amsterdã, e foi colonizada pelos holandeses. E por isso ela tinha o nome de Igreja Protestante Reformada Holandesa. Mas em 1664, a colônia então foi tomada pela Inglaterra e ela deixa de se chamar
Nova Amsterdã, para se chamar Nova York, que é o nome que nós hoje conhecemos aquela região. E ela deixa também de ser a Igreja Reformada Holandesa, porque agora está sob o domínio dos britânicos, e passa a se chamar Igreja Reformada Protestante, ou Igreja Protestante Reformada. A doutrina, nós já dissemos, uma doutrina calvinista, o governo eclesiástico, um governo parecido com o presbiterianismo, apenas com nomes diferentes. Vamos à Igreja Batista. Ela surgiu depois do começo do século da Reforma, em 1623, na Suíça. Existem diferentes opiniões sobre o surgimento da Igreja Batista, mas ela chega na América do Norte através de Roger Williams, um clérigo da Igreja da Inglaterra. Só que ele chegando agora na América do Norte, ele não consegue se adaptar à igreja que está ali estabelecida. Ele funda então uma colônia em Rhode Island em 1644, de onde os batistas então se espalham por todo o continente. É interessante nós observarmos aqui sobre o movimento batista que ele se caracteriza principalmente por uma forte visão missionária que serviu de modelo, inclusive, para as outras denominações. E você tem isso registrado no seu livro. Eles foram o primeiro a enviar, a formar uma sociedade missionária e enviar Guilherme Carey como missionário à Índia. E também sobre a parte de governo da Igreja Batista, eles são congregacionais, as igrejas têm uma relativa independência no exercício do seu trabalho. Vamos agora ao texto número 4, a Sociedade dos Amigos e Luteranos. Essa Sociedade dos Amigos, ela é mais conhecida pelo nome de Quakers. Nós podemos até parar um pouco mais para estudar sobre eles, porque é bastante interessante esse movimento. Ele surge dentro da Igreja da Inglaterra e ele se diferencia bastante dos outros movimentos, porque não aceita uma ordem de governo, não aceita também que haja uma liderança, que haja um corpo eclesiástico. Para eles, cada pessoa pode receber uma iluminação, uma luz interior, e a partir dessa luz interior estabelecer uma comunhão com Deus e uma interpretação da Bíblia Sagrada. São características bastante peculiares da Sociedade dos Amigos dos Quakers. Eles combatem, então, qualquer forma de governo, fosse da igreja antes da Reforma, quanto da igreja posterior à Reforma. O seu líder maior é George Fox. Quando eles se estabelecem nos Estados Unidos, quando se estabelecem na América do Norte, eles sofrem perseguição tanto quanto sofriam na Europa, exatamente por essa diferença que se estabelecia dentro da Sociedade dos Amigos. Agora, eles têm outras características que nós queremos ressaltar. Eles são contra a escravidão, o que não era muito comum naquela época. Embora a Igreja Protestante tivesse toda uma visão de valorização do ser humano, ela aceitava a escravidão como uma coisa normal, ou como alguma coisa que deveria existir até que eles pudessem trabalhar melhor aquela situação econômica e política da nova colônia. No entanto, os Quakers não tinham escravos nas suas colônias, onde eles permaneciam. Eles tinham também uma visão de direito da mulher e do homem bastante diferenciado. Para eles, tanto homem quanto mulher tinham os mesmos privilégios. Foram pioneiros também na atividade filantrópica, visitavam presídios, fundavam hospitais e orfanatos. Eles tinham uma vida de exemplo, de testemunho entre os homens bastante peculiar. Isso é interessante para ser observado em relação aos Quakers. Agora, exatamente por eles não terem uma forma de governo, não terem também um consenso doutrinário, eles se dividiram em vários ramos e isso fez com que a Igreja Quaker não conseguisse se desenvolver como as outras igrejas. Hoje eles ainda existem em algumas regiões dos Estados Unidos, porém são grupos bastante pequenos, não são grupos que tiveram um desenvolvimento como as outras denominações. Vamos estudar agora também sobre os luteranos. Os luteranos suecos se estabelecem em 1638, perto de Lille, e ali fundam uma igreja, a Igreja Luterana da América do Norte. Mas no século seguinte cessa então a imigração de suecos para os Estados Unidos. E em 1710, uma colônia de luteranos, agora provenientes da Alemanha, se estabelece em Nova York, em Pensilvânia, e estabelecem ali duas igrejas luteranas, grandes igrejas luteranas. Em 1748, reúne-se então no primeiro sínodo luterano em Filadélfia.
É importante você observar essas datas, porque mais tarde você vai precisá-las até para fazer uma interpretação da situação dessas igrejas dentro da América do Norte. Os luteranos na América hoje acham-se organizados em pelo menos 15 ramos diferentes. No entanto, eles conservam aquilo que é a base do luteranismo, como, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé, e também creem no batismo e na ceia do Senhor não só como memorial, mas também como meio de graça divina. O que você deve se lembrar diferenciava Lutero da doutrina de Calvino, da doutrina calvinista, essa posição em relação à ceia do Senhor. Eles estão organizados dentro de um sínodo geral nos Estados Unidos. Principalmente no Brasil, os luteranos se encontram na região sul do nosso país. Nós vamos, na próxima lição, ver também um pouco sobre essa presença luterana no nosso país. Texto 5. Igrejas presbiterianas e metodistas. As igrejas presbiterianas na América do Norte, elas surgem de duas principais fontes. Primeiro, da Igreja Presbiteriana da Escócia e segundo, do movimento puritano da Nova Inglaterra, ou melhor, da Inglaterra. E ela agora se estabelece, as principais igrejas, em Snow Hill, perto de Maryland, em 1648. Mas exatamente por elas serem, então, originárias dessas duas fontes, tanto da Igreja da Escócia como também desse movimento puritano, é que começa a haver, então, algumas diferenças, seja na organização, seja nas doutrinas dessa igreja. Era uma mistura de escoceses, irlandeses e ingleses. E a partir dessas diferenças surgem, então, diversos ramos do presbiterianismo nos Estados Unidos, na América do Norte. Hoje, possivelmente, eles devem estar divididos em 10 diferentes ramos. Vamos agora estudar a Igreja Metodista. As igrejas metodistas existem na América desde 1766. Em 1769, John Wesley então envia 2 pregadores, 2 missionários para sondarem a terra. São eles Ricardo Brodeman e Thomas Pimo. Em 1773 é então celebrada a primeira conferência metodista. Agora, um fato que acabou alterando a permanência das igrejas e a liderança das igrejas ali, que foi o fato que também alterou a permanência da liderança da Igreja Metodista, foi a Guerra da Independência. Aqueles líderes, eles haviam sido enviados pela Igreja da Inglaterra. E agora, com a Guerra da Independência, eles retornam para o seu país de origem. E as igrejas ali estabelecidas, não só a Igreja Metodista, como também as outras igrejas que estavam ligadas à Igreja da Inglaterra, passam a ficar sem a liderança, passam a ficar sem os seus pastores e missionários. E é exatamente por isso que é então consagrado o reverendo Thomas Coke, um clérigo da igreja inglesa, como superintendente das igrejas metodistas na América do Norte. A igreja então se desliga da Inglaterra e a partir daí a igreja passa a se chamar Igreja Metodista Episcopal. Vamos agora ao texto 6. Irmãos unidos em Cristo. Eles se organizaram na Pensilvânia e em Maryland, sob a liderança de 2 principais homens. Primeiro, Felipe Guilherme Ortenben e o segundo, Martinho Borren, que era um menonita. Interessante que eles se encontraram numa reunião onde havia uma demonstração de poder do Espírito Santo muito forte. E nos diz a história que quando se encontraram, um exclamou ao outro, somos irmãos. E a partir daí surgiu o nome desse grupo, o nome desse movimento. Depois de vários anos, eles então se dividem em outros grupos, em outros ramos, e um terceiro ramo foi fundado em 1804, um ramo tipicamente norte-americano. Eles têm características bastante parecidas com as outras igrejas protestantes, aceitam o Antigo e o Novo Testamento como única regra de fé e conduta, batizam somente adultos e são, na sua forma eclesiástica de governo, são congregacionais. Vamos agora ao texto 7, Assembleia de Deus. Com esse texto nós vamos entender o surgimento dessa denominação. Mas para nós entendermos isso, nós vamos conhecer um pouquinho do segundo avivamento que aconteceu nos Estados Unidos e também na Europa simultaneamente. No final do século passado, muitos crentes de diferentes denominações começaram a se reunir em longos períodos de oração. Havia uma sede espiritual muito grande dentro da igreja.
quando nós vamos estudar a igreja desse momento mais detalhadamente, nós vamos ver que a igreja protestante era uma igreja estagnada, restrita àqueles cultos litúrgicos. E essa sede espiritual, então, dá agora origem a esse segundo grande avivamento. As características principais deste avivamento, o autor aqui coloca, você pode acompanhar na página 147, uma grande ênfase a dons espirituais. Também a cura do corpo, a cura milagrosa do corpo. E caracterizava também esse segundo avivamento o falar em outras línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Como consequência desse segundo grande avivamento, predominou também no grupo que orava um desejo muito grande de evangelização. E é o que nós percebemos na história da igreja daquela época. Nos diz aqui o autor que pequenos obreiros cristãos provenientes de um avivamento no estado de Kansas, no ano de 1901, foram então para Oklahoma e também para o Texas, levando a palavra de Deus e também comunicando aquilo que Deus estava fazendo no meio do grupo que orava, no meio do grupo que buscava os dons espirituais e o batismo com o Espírito Santo. Eram pessoas provenientes de várias denominações, mas que estavam agora unidos nesse desejo de evangelizar e de buscar o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Foi aí que foram surgindo muitas igrejas, e essas igrejas então já não podendo voltar à sua casa de origem, à sua igreja de origem, porque havia, por parte da igreja de origem, uma dificuldade de aceitar aquele movimento que mais tarde passou a ser conhecido como movimento pentecostal. Surgiu então a necessidade dessas igrejas se organizarem e formarem uma convenção, a Convenção das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Porém, em virtude desse movimento, como nós aqui já dissemos, ter se originado de grupos diferentes, havia necessidade de um consenso doutrinário e também de uma forma de governo que pudesse ser estabelecido dentro dessa reunião de várias igrejas, dessa convenção da Assembleia de Deus. E foi o que aconteceu em Hot Spring, em Arkansas, de 2 a 12 de abril de 1914. Ali aconteceu a primeira convenção das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Essa denominação vem crescendo muito, não só nos Estados Unidos, como em todos os países do mundo e também no Brasil. Nós vamos estar estudando na nossa última lição sobre a presença da Assembleia de Deus e outras denominações no nosso país. Hoje, nos Estados Unidos, essa igreja mantém diversos seminários, institutos bíblicos, programas em rádio e TV e, principalmente, ela tem uma agência missionária muito efetiva que trabalha em várias regiões do mundo. Eu sei que pode parecer um pouco confuso a você o surgimento dessas diferentes denominações, suas lutas internas, a disputa entre uma denominação e outra. Mas nós confiamos no senhorio de Deus sobre todas as coisas. E nós sabemos que tudo está dentro de um plano, de um propósito estabelecido por Deus. E a Deus cabe todo julgamento. A nós cabe somente louvar a Deus pela forma como Ele tem se manifestado entre os homens, através das igrejas, através das muitas denominações. Que Deus o abençoe e até a nossa próxima aula.